Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? É com muita alegria que voltamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre vivendo sobre os princípios bíblicos, né? Mas antes da gente falar sobre cada um dos princípios e o que, como são eles, é importante que a gente saiba o que significa nos dias de hoje ser alguém que vive segundo os princípios bíblicos, né? É como em nossa linguagem evangélica dizer assim: eu sigo os princípios bíblicos ou princípios cristãos, mas qual é o real significado de uma vida pautada no princípio bíblico? A sociedade fala muito de princípios éticos, as empresas, as instituições gostam de deixar bem claro, né, quais são os seus princípios, né? As famílias se orgulham de falar que criaram os seus filhos dentro dos princípios morais, né? Outro dia eu entrei dentro de uma empresa e estava lá, tem um bom tempo, já estava na sala de espera assim, da empresa, uma grande empresa, e tinha um quadro muito bonito lá, assim, em que a empresa faz questão de mostrar e de estampar ali quais são os princípios daquela empresa, né? Então, e até mesmo nós, né? Quantas vezes nós mesmos não falamos, né? Aquela pessoa não tem princípios, ou aquela pessoa falta princípios para ela, né? Até mesmo em pregações, né, que dizem a seguinte expressão: a vida do cristão deve ser uma vida de princípios, ou os nossos princípios são diferentes dos princípios deste mundo, né? Mas o que é realmente os princípios, né? Viver uma vida pautada nos princípios bíblicos é apenas um jargão evangélico ou é algo realmente que traz a mudança em nossa vida, né? A palavra princípio, ela significa origem, ou causa, ou um rudimento, né? Uma verdade absoluta. Um princípio é quando, até quem estuda, vários cursos são baseados em princípios também, né? Então, o princípio é uma verdade absoluta, né? O princípio é algo que não muda. Ele difere de uma opinião, de uma ideia. E outra coisa que é extremamente importante a gente falar com relação aos princípios, ele é algo que não muda, né? Ele é diferente de uma opinião, ele é diferente de uma ideia. E, principalmente, ele não é relativo. E ele não está preso ao contexto histórico, a uma época específica ou a um costume. E a Bíblia, ela contém inúmeros princípios, verdades absolutas, que não se prendem ao contexto histórico ou à época em que foram escritas. São princípios e, portanto, são verdades eternas. No nosso estudo de hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre princípio e vamos falar sobre 7 princípios principais que a gente tem na Bíblia, né? E o importante como que a gente identifica um princípio bíblico? A gente deve checar, a gente deve validar se ele é uma verdade no Velho e no Novo Testamento. Também, se é uma verdade que pode ser aplicada no Brasil, na África, na China ou qualquer outro lugar do mundo. Se poderia ter sido aplicado em uma situação no século passado, 3 séculos passados, se pode ser aplicado nos dias de hoje, e se poderá ser aplicado nos próximos séculos. Então, como falei antes, o princípio ele é atemporal, não tem tempo, né? Ele está fora do tempo. E o mais importante, que é o resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos, é uma vida equilibrada. As nossas ações começam a serem governadas por Deus, tanto na igreja, como na vida em família, ou na administração dos nossos negócios e da nossa vida pessoal, né? A nossa mente torna-se cativa, ou seja, presa à mente de Deus,
caminhamos em direção aos seus pensamentos e começamos a ver tudo que nos cerca numa perspectiva bíblica, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, fala o seguinte: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é um princípio, isso é a base de viver como princípio, né? De certa forma, às vezes parece que é uma informação óbvia, mas realmente nosso dia a dia, na vida da igreja, nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, nas decisões, parece que existe uma distância entre os absolutos de Deus e a nossa própria maneira de governar a nossa vida. Vivemos um grande momento de expansão do Evangelho, em que muitos se achegam a Jesus, a comunhão da igreja, e aí vem a pergunta: como cumpriremos esse desafio de ensinar uma geração a agir e a pensar como Deus pensa? Porque a ideia de princípio é essa, é você pensar como Deus pensa naquela situação, né? Temos o privilégio, o desafio de ensinarmos a uma geração inteira uma maneira de pensar, não de forma teórica, mas que principalmente a questão prática, né, da vida humana. Mas como? Né? Do que eu estou falando? Né? Falo de como agimos ao fazer uma compra e nos sentimos lesados em nossos direitos, quando o princípio bíblico, qual a verdade de Deus a ser revelada em nós, ao tratarmos o nosso funcionário, qual o nosso pensamento e atitude ao ouvirmos uma reportagem sobre a rebelião em um presídio, uma devastação ecológica, um assassinato ou a corrupção no governo. A igreja tem como prioridade preparar pessoas que pensam como Deus. A gente tem que fazer um esforço, né, de pensar como Deus, que apresentam soluções bíblicas para uma sociedade sem respostas. Isso causará impacto na sociedade, na nossa cidade e principalmente na nossa nação. Vale lembrar que esse estudo, eu já falei sobre esse estudo aí, quando o pastor pediu para eu falar sobre, na aula de hoje, um dos assuntos era a questão de princípios. Logo me veio à mente esse estudo. Esse estudo já foi feito aqui na igreja há alguns anos atrás, e ele é muito presente, né? Ele é muito atual, esse estudo. Então, é importante que a gente esteja falando, porque torna-se urgentemente aprofundarmos a perspectiva bíblica sobre as questões sociais, de governo, economia. A Bíblia nos aponta um caminho e não uma alternativa. A Bíblia é a verdade, né? Não estou fazendo nenhuma relação com nada da política atual, nem para lado A, para lado B, para lado C, nada. É só que a gente precisa, como nação, interceder pela nossa nação. E a Bíblia nos prepara para isso, né? Tem alguns princípios que nos orientam com relação a isso, né? E quando eu identifico um princípio bíblico, ele torna-se uma verdade interior que governa as nossas ações, né? Está lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então, ou seja, a palavra de Deus, ela nos prepara, ela é eficaz, né? E ela está sempre atual, né? Às vezes a gente se pega andando em círculos com relação aos princípios bíblicos. Às vezes temos a sensação que andamos em círculos, usamos uma terminologia evangélica, buscamos ao Senhor, mas há uma distância tremenda entre o nosso estilo de vida na igreja
e fora do ambiente da igreja. Precisamos entender que o cristão, ele tem que independer do ambiente em que ele esteja. Ele continua a ser cristão. Deus não nos chamou para uma vida dupla, para uma vida dúbia, né? Para a gente ter pensamentos e atitudes inconstantes. 1 Reis 18, 21 diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava naquela dúvida, sem saber o que fazer, né? E hoje em dia, irmãos, a sociedade e as escolas nos ensinam que a verdade é condicionada ao tempo e às experiências pessoais, né? Mas a gente tem que ter esse princípio da nossa vida de que as verdades de Deus, elas são absolutas, elas não são flexíveis, né? Não adianta eu querer falar que vou adaptar um trecho da palavra aqui para agradar A, para agradar o grupo B, o grupo C, né? Mas a palavra também, ela não faz acepção de pessoas, né? A Bíblia fala: venha como estás, e a pessoa será transformada, será modificada. Não é venha como estás e permaneça como estás e continue como estás e assim será salvo. Não, venha como estás, né? E aí a sua vida será mudada, a nossa vida deve ser mudada, né? Nem tudo, né? E a sociedade atual, as escolas, está falando que tudo é relativo e cada verdade é construída de maneira única? Não. 1 Coríntios 2, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque ele confia em ti. Uma confiança firme, específica. Como eu falei, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Pensar com a mente de Cristo. Cristo veio ao mundo e ele amou pessoas, né? De vez em quando a gente vê pessoas questionando as Escrituras com relação ao mundo atual de pecado, ao mundo atual de permissividade que está ocorrendo, né? Mas a gente esquece de falar às vezes e de perceber que Jesus, que Deus ama as pessoas, mas Ele abomina o pecado. Isso é uma verdade absoluta, né? Isso não pode mudar com o tempo, né? O nosso Deus continua o mesmo, e Ele estabeleceu para toda e qualquer área da nossa vida um padrão, um caminho que sempre conduzirá à vida. Há uma maneira de pensar e agir coerentes com a nossa fé. Parar de andar em círculos significa ter uma direção certa, o lugar aonde quer chegar, ser estável e saber que todas as nossas atitudes encontram a palavra de Deus, uma palavra de orientação de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, cuidando-te de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? A gente tem que parar de andar em círculo. Apesar que parece ser simples, mas nem sempre vivemos a prática de fazer conforme tudo o que nela está escrito, né? Tudo que nela está escrito. Bom, irmãos, nós temos 7 princípios que nós vamos falar aqui, que são inabaláveis, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é o princípio do caráter. Está lá em Gênesis 1:26 e 1 Pedro 1:16. Velho Testamento, Novo Testamento, né? Eu não vou ler esses versículos, porque senão a gente acaba extrapolando o tempo, né?
E o que é caráter? Né? Caráter é o conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Né? Tem um site na internet que fala sobre significados, né? E lá a definição de caráter é exatamente essa. É um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É muito comum, às vezes, a gente ouvir falar que alguém não tem caráter. Né? Ah, fulano não tem caráter. Mas a expressão correta deveria ser: fulano tem um mau caráter ou fulano tem um bom caráter. Porque todos nós temos caráter, né? Porque caráter é conjunto de qualidades e defeitos e hábitos de cada indivíduo. Todos nós temos isso, né? Muitos dizem que não tem caráter. Acabamos de concluir que todos têm caráter. Acontece que, às vezes, ele é mau, quando, na verdade, deveria ser bom. No livro de Gênesis 1, 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele depositou no homem o seu caráter, o seu espírito, a sua personalidade. Ou seja, formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, num primeiro momento, nós tínhamos o caráter de Deus. Nesse primeiro momento, o que valia era o caráter de Deus em nossas vidas. Né? O princípio do caráter permeia toda a Bíblia. Vemos o trabalho de Deus na vida de homens e mulheres para que essas marcas começassem a produzir um novo estilo de vida. Deus está trabalhando em nós. Estamos sempre em reforma. Às vezes, o trabalho de Deus em nossa vida causa dores em nós mesmos e em muitos que estão à nossa volta. Para garantir a segurança de muitos queridos, talvez a medida de segurança mais aconselhável seria a fixação de uma placa indicativa dizendo: desculpe pelo transtorno, estou em obras. Né? Porque quem vive o caráter de Deus, ele sempre encontra algo em que ele tem que ser mudado. Ele sempre encontra algo que precisa ser melhorado. Às vezes é no relacionamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, às vezes é um comportamento na vida pessoal, né? Porque somos falhos, somos imperfeitos, e quão imperfeitos nós somos, o quão pecadores nós somos, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando, principalmente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Isso não é tarefa fácil, isso não é uma atitude simples, quando a gente faz isso verdadeiramente em nossos corações, e quando a gente busca realmente a vontade, o querer mudar, né? Então, a gente tem que estar sempre em obras, né? O caráter, ele é formado por, né, ele tem cortes, né? Ele tem a questão da impressão, é impresso nas nossas vidas, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que as nossas, como eu falei, as nossas ações, as nossas atitudes, né? Quando o homem primeiro lá caiu, né? O caráter do homem foi comprometido. O caráter de Deus, né? O caráter que Deus tinha colocado no homem, ele foi comprometido naquele momento, né? E aí, logo depois disso, começa essa obra de restauração, né? Jesus, a vinda de Jesus, quando fez parte dessa restauração, dessa imagem, né, desse caráter. Então, para simplificar, podemos dizer que o mau caráter está diretamente ligado aos frutos da carne, os quais são relacionados em Gálatas 5, 16 a 21. Né? De igual modo, podemos também dizer que o bom caráter está diretamente ligado aos frutos do Espírito, aos quais o apóstolo Paulo relaciona também aos Gálatas,
no capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Ou seja, no livro de Gálatas, que Paulo manda aos Gálatas, né, em alguns versículos, ele mostra as obras da carne, as questões do mau caráter, a formação do mau caráter. Mas logo em seguida, nos versículos 22 a 23 e 23, ele relaciona a questão das pessoas que têm o bom caráter, né? Bom, o segundo princípio que nós vamos ver hoje é o princípio da mordomia, né? Mordomia não é viver de forma tranquila, né? Tá vivendo na mordomia, né? Tá vivendo tranquilo, tá vivendo uma vida boa. No contexto nosso aqui, a mordomia tem o significado, desculpa, de zelo, né? A palavra mordomia nesse contexto nosso aqui significa cuidado, zelo, administração de bens materiais como imateriais. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado como se fosse dele, pois no tempo certo deverá prestar contas do que lhe fora confiado, né? É muito comum a gente ver nos filmes ou nos livros, quem gosta de leitura ou filme, a figura do mordomo, né? E é sempre alguém que toma conta de tudo da casa, né? E é sempre alguém que às vezes, confidente do patrão ou da patroa, né? Que ouve os relatos, ouve as lamentações do patrão, da patroa, cuida dos bens, prepara as coisas, tem acesso às coisas mais íntimas do patrão e da patroa, né? Ele é responsável para cuidar dos outros empregados, para cuidar da casa, né? Então, é uma responsabilidade extremamente grande, né? E ele tem que cuidar como se fosse dele, porque mais à frente ele presta conta, ele é obrigado a prestar contas daquilo que ele fez, né? E a gente vê essa verdade por toda a Bíblia Sagrada, né? Desde o Jardim do Éden, né? Se a gente for olhar bem, quando Deus coloca Adão, né, que está lá em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse era o exercício da mordomia para Adão, né? Neste momento a gente observa que Adão está exercendo uma mordomia, né? Um ato de ser mordomo, de ser guardião, de ser cuidador das coisas que Deus colocou aqui na terra, e estabelece Adão como mordomo. Então, isso serve para a gente ter a dimensão que é a mordomia, o princípio básico da mordomia. E Deus sempre nos deu coisas para que cuidemos e zelemos, tanto de propriedades internas como externas, o nosso corpo, a nossa mente, nossos bens materiais, os nossos dons, os nossos filhos, pessoas, o nosso ministério, a natureza. E a esse respeito, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, né, ao escrever-lhe, ele escreve para 1 Timóteo, está lá em 1 Timóteo 4,14, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, né? Tem pessoas que, quantos dons estão enterrados debaixo da cadeira das igrejas, ou enterrados lá no cemitério, quantos dons, quantos talentos que Deus nos permitiu, que Deus nos deu, e temos deixado isso para lá, temos encostado, temos abrido mão dessa mordomia, né? Temos abrido mão de sermos mordomos de Deus, né? Quantos têm deixado os filhos que são colocados nas mãos deles, né? Quantos têm deixado para lá os seus pais, os seus familiares, né? A gente vai nos hospitais e vê, como sabem, vou usar de novo o exemplo da Eliane, minha esposa, assistente social.
E de vez em quando a gente vê lá, ela traz alguns relatos, né, de pessoas que estão lá e que a família não quer buscar. Mães que falam que têm problemas mentais e que têm prazer em agredir os filhos, né? Ou filhos que estão lá e os pais, não tem ninguém que quer buscar. A pessoa colocou, Deus colocou na vida dessas pessoas o seu ente querido, o seu filho, o seu irmão, sua mãe, e essas pessoas abrem mão dessa mordomia, desse serviço, né? E essa situação está relacionado a um outro princípio que vamos ver daqui a pouco, que é o princípio da semeadura e da colheita. Mas por hora vamos falar da mordomia, né? Então, como Paulo exorta Timóteo, não seja negligente com o seu dom, né? Quantos talentos, quantas capacidades nós temos sentados no banco da igreja, né? E quando eu falo isso, eu falo para todos nós, né? O quanto mais nós poderíamos fazer pela obra, quantos mais almas, né, poderíamos fazer. E às vezes a gente não imagina que para ganhar almas, a gente precisa de muitas outras coisas, além do simples ir lá e pregar, né? Nós somos mordomos das almas deste mundo. Deus nos confiou a todos, né? Como o pastor Marcos falou há alguns dias, não é só o pastor que tem que correr atrás, que tem que buscar almas, né? Como já foi falado aqui na igreja também, quem gera ovelha é ovelha. Então, irmãos, quando a gente fala de mordomia, a gente tem que lembrar disso. Mordomia é serviço, aquilo que foi colocado às nossas mãos como mordomos, e nós temos deixado, sendo displicentes, né? E lá em Apocalipse 3:11, né, o Senhor exorta o anjo da igreja de Filadélfia, né? Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa, né? Então, quando a gente fala de mordomia, a gente está falando disso também, né? Porque o principal inimigo da mordomia é a negligência. Quando somos negligentes, né? O que é negligente? É você deixar de ter atenção por algo que está sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, né? Um bom exemplo de negligência é uma mãe está andando com uma criança de 3 aninhos num supermercado e ela deixa a criança andando para lá e vai para um corredor e volta e a criança andando sozinha por lá. Isso é uma negligência, um exemplo de negligência. Outro exemplo bíblico de negligência é novamente a questão dos dons. É você pegar o dom, é nós pegarmos os dons que Deus nos deu, as capacidades e as competências que Deus nos deu, né? E deixarmos de lado. Muitas vezes nós questionamos Deus, mas eu não sei se eu tenho competência, eu não sei se eu tenho um dom, eu nem sei qual é o dom que eu tenho. Mas você já se deu ao trabalho de fazer uma análise pessoal, de realmente ver se as qualidades que você tem, se a profissão que você aprendeu, né? Se alguma qualidade interpessoal que você tenha não é útil no reino? O dom é isso. O dom quando fala de dom, não está falando o dom para ser o pastor, para ser o cantor da igreja. Quando fala-se dom, está falando também de competências, de qualidades profissionais, de coisas que você aprendeu na sua vida e que essas coisas podem ser aplicadas na obra de Deus. E quando você
deixa isso guardado, deixa isso escondido, e arruma uma desculpa, arruma um motivo, né, para não fazer, para não agir, para não atuar, você está sendo negligente com a mordomia, né, como um mordomo que Deus te colocou no mundo. Então, isso é importante, a gente pensar que o inimigo, né, da mordomia, do mordomo, do serviço para a obra, é a negligência. Então, a gente não pode ser negligente. Bom, irmãos, outro princípio, como eu mencionei há pouco, é da semeadura e colheita, o semear e colher. Gênesis 2, 16 e 17 e Gálatas 6, 7. Né? Lá em Gálatas 6, 7 fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, certamente colherá. Esse é um dos princípios que eu acho que todos nós é um dos que mais se ouve falar, né? Mas, na realidade, às vezes a gente tem algumas dificuldades de compreender o princípio da semeadura ou da colheita, principalmente para os mais novos, né, que vivem na cidade no mundo de economia, de industrialização, de tudo mais, né? Já o povo da roça, né, como eu, como muitos da nossa igreja, né, conhecem o que é o semear e o plantar, né? Cada semente dá o seu fruto no seu tempo, né? Tem frutos que, se você planta a semente e você mesmo, né, a não ser que você viva muitos e muitos anos, né, você não verá o fruto daquela árvore, né? Tem árvores que demoram décadas para dar o primeiro fruto. Né? Já tem sementes em que o fruto, ou o resultado do que foi plantado, em poucos dias você já pode colher. E a semente, a semeadura dentro da palavra de Deus, tem o mesmo sentido. Né? Você pode semear hoje algo que você quer colher, né? Às vezes a gente fica naquela expectativa da colheita imediata, o imediatismo atual, né? A ansiedade atual, né? Mas às vezes o fruto não está pronto para ser colhido. Esse fruto ele tem que amadurecer, porque tem frutos que, se você colher ele antes do tempo, ele é totalmente desperdiçado, totalmente inútil. Então, quando a gente faz a colheita no tempo certo, aquele fruto é bom, né? E é tão prazeroso quando a gente brota algo, quando planta algo, né? E aí você cuida e vê o fruto, né? Eu tenho um exemplo prático de planta. Lá em casa, no lote, lá na quina do muro, no meio dos entulhos que estão lá para uma reforma, de uma coisa que a gente está fazendo lá, brotou um pé de mamão, né? Aí foi crescendo e tal, e aí ele brotou os mamõezinhos lá e está com mais de dúzia de mamão lá. Essa semana tirei 2 mamãozinhos lá, que já está quase no ponto de comer. E é tão prazeroso de ir ali pegar o fruto daquilo que você viu. Aí eu comecei antes, não estava aguando, agora eu estava molhando a planta lá para ela produzir. E assim é a semente, porque a semente não é só plantar, não é só jogar lá e deixar. A semente, ela requer cuidados, né? Dependendo do lugar onde a semente está, tem que capinar, tem que limpar, tem que adubar, tem que dar água, né? Dependendo da planta, se for uma grande plantação, você tem que pôr um defensivo agrícola, um adubo, para que aquilo produza, e produza muito. Porque o princípio básico da semente é essa: uma pequena semente produz muito, né? E às vezes a gente pensa assim: onde que é que eu estou errando?
quando a gente não consegue encher os nossos cestos, as nossas aljavas, os nossos regaços, como a Bíblia fala, e não compreendemos que estamos falando na semente, no solo ou no tempo. Porque plantar existe algumas condições. A espécie da semente, a qualidade da semente, a qualidade do solo onde você plantou a sua semente e o tempo de plantar cada semente. Como eu falei, todas essas coisas interferem, né? A espécie da semente, o que eu estou plantando? Não adianta eu plantar lá um caroço de manga e ficar esperando colher abacate daqui a uns anos. Não vai rolar, né? Não adianta eu pegar uma semente de manga. Quem já pegou uma manga aí que às vezes a semente dela está toda atrofiada, toda estragada ali. Você vai plantar aquilo, não vai produzir. Ou seja, a qualidade da semente. Para quem, igual o exemplo que eu citei no campo, quem mora no campo e planta todos os anos, por exemplo, quem planta milho, e aí ele colhe lá o milho, ele procura as melhores espigas de milho para deixar reservado para plantar no ano seguinte. As melhores não são para consumo. O agricultor previdente, ou se ele não faz a própria semente, quando ele vai comprar a semente, ele procura o melhor fabricante de semente, a melhor qualidade de semente, né? Ele olha o grão, o tamanho do grão, do milho, da semente que ele está comprando, para buscar algo bom. Então, a qualidade da semente, né? E também o solo, onde você está plantando a sua semente, né? Não adianta a gente colocar uma semente no meio do pedregulho, não vai brotar, né? Você pegar uma semente e deixar ela em cima de uma pedra, né? Ela, dependendo do tipo da semente, ela brota, mas logo em seguida ela morre, ela não prospera, ela não vai além, né? E o tempo de plantar. A gente lá na roça, não, lá na roça, né, quando eu estava na roça, e tem as épocas certinhas de plantar as coisas, né? Tanto é que a gente vê que em determinada época do ano, determinadas coisas ficam mais baratas e outras épocas mais caras, né? Por quê? Porque é a época da colheita, mas para que se colha no tempo certo, teve que se ter o tempo certo de plantar. Teve o tempo correto, o tempo de cada muda, né? Tudo tem o seu tempo determinado, né? Novamente, Adão e Eva, eles foram colocados no jardim do Éden sobre a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Porém, no dia que comerdes, certamente morrereis. Quando desobedeceram, plantaram a desobediência. Naquele momento, eles plantaram a desobediência. E o que eles colheram logo depois? Os princípios da morte. Não passou nenhum tempo e o homem conheceu bem de perto a morte. Primeiramente, do animal que foi feito para lhes fornecer roupa. Depois, a morte triste de seu filho. E assim pela frente. Ou seja, eles plantaram uma semente extremamente ruim, que é a semente da desobediência, e eles colheram a morte. Então, quando a gente fala de semente, e isso tem a ver com aquilo que eu falei, do exemplo da minha esposa lá no hospital. Pessoas que plantaram sementes durante a sua vida, né, de negligência com seus filhos, com seus familiares, e hoje, quando eles querem colher algo, eles não têm o que colher. Eles não têm o afeto, não têm o carinho, não têm a atenção, e não têm
nada de bom para colher, né? Isso nos faz a um exercício não de julgar, que não cabe a nós, mas de imaginar, né? Será que estão colhendo aquilo que plantaram? Será que é fruto do plantar durante a vida? Então, irmãos, a gente tem que prezar muito, como falei, pela espécie da nossa semente, ou seja, semente de que estamos plantando, qual a qualidade dessa semente, aonde estamos plantando essa semente, né? E se estamos plantando essa semente no tempo certo. Esse é o princípio da semeadura. Outro princípio, né, que chama-se autogoverno, né? Provérbios 25, 28 e Gênesis 4, 7. Provérbios 25, 28, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Governar, ou seja, autogoverno, significa ter domínio e autoridade sobre algo, ou seja, governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio, né? A Bíblia menciona a questão de termos domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele a capacidade que não foi dada a nenhum outro animal, a capacidade de raciocinar para poder decidir. Todos os animais criados por Deus são movidos pelo instinto de sobrevivência, de procriação, de alimentação. E, enfim, são desprovidos, entretanto, de raciocínio, né? Razão pela qual não se pode cobrar deles o autogoverno. Você não pode exigir de um animal que ele tenha o autogoverno. Ele não tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Se você, né, a gente gosta muito do macaquinho. Acho legal aquele bichinho. O bichinho aprende cada coisa, né? Macaquinho que é dono de um pessoal, dono de circo, ele aprende a andar na bicicletinha e brinca e vai. E aí a gente fala, um ladrão que cria um macaco. E aquele macaco vê a pessoa roubando, entrando e pegando as coisas. Esse macaco, ele tem discernimento de que pegar algo ali é certo ou errado? Não. E ele é bem capaz que, se ele for treinado, ele é até capaz de entrar em algum lugar, escalar um lugar e pegar determinada coisa e trazer por simplesmente hábito e aprendizado. E não por discernimento de que ele está roubando algo, que está pegando algo de alguém, né? Porque o homem pensa, raciocina, decide, né? E por esses atributos nós podemos dizer que o homem, que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em casa, na escola, em qualquer lugar que estiver, né? Essa capacidade maravilhosa que Deus nos deu, nos concedeu como fruto do seu Espírito Santo. Quando Deus sopra, né, ali em Adão, né, joga para ele o sopro de vida, ele está dando essa inteligência, essa razão, esse discernimento, né? E às vezes nós nos deixamos ser governados, manipulados pelas pressões, pela moda, pela mídia, pela modernidade, por tantas outras coisas. Nós nos deixamos ser levados por muitas e muitas coisas, né? Ser governado pelo que o outro vai pensar, que o cicrano vai imaginar de mim se eu não fizer isso, ou se eu fizer isso. Isso é deixar ser governado pelos outros, né? A expressão aí, né, pedir permissão às Marias da igreja, né? É uma expressão que utiliza o nome Maria. A Maria vai com as outras, né? É a pessoa que não tem um autogoverno, ela não tem uma capacidade própria de decidir e de analisar e de ver os prós e os contras, né?
E, por vezes, também nos deixamos levar por nossas emoções, né? Desculpa. E tolamente dizemos frases assim: faço o que o meu coração manda, meu coração é que me governa, não ligo para o que alguém fala, né? Faço o que sinto vontade. Às vezes falamos essas frases, mas, na realidade, exercer o domínio próprio não é satisfazer a própria vontade, ou a vontade dos outros, mas sim tomar a decisão e conhecer a vontade de Deus e obedecê-la em submissão e amor, em cada atitude que tomamos, né? Porque governar é saber, né? O autogoverno é a gente dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Como muitas e muitas vezes a gente já ouviu falar, e eu mesmo já falei isso, né? O amor mesmo, né? O amor a alguém no casamento, a esposa, o esposo, a esposa, é uma decisão, ela tem que ser uma decisão racional. Quem pensa que o amor é emocional, ele está equivocado. O amor, ele tem que ser racional. A gente decide amar alguém. Eu amo porque eu quero amar alguém, né? Eu amo a minha esposa porque eu quero amar a minha esposa. Então, isso faz parte do conceito e da vida de autogoverno, né? Outra coisa, próximo princípio, soberania, né? Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o supremo soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo existe porque Ele as fez e elas continuarão a existir enquanto Ele sustentar. A Bíblia deixa muito claro sobre a soberania de Deus. Com o seu povo, Deus disse pela boca do profeta Jeremias, está lá em Jeremias 23, 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jó também reconhece a soberania do Senhor, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá em Jó 42, 2. Gente, o princípio da soberania de Deus, é o princípio bíblico da soberania de Deus, né? Nos dias atuais, é outra coisa que muitos têm relativizado, né? Muitos têm colocado de forma relativa a soberania de Deus, né? Até certo ponto deixa Deus ser soberano. E ali, chega em determinado momento, a soberania passa a ser eu mesmo, meu coração, a minha vontade, a minha soberba, né? O meu eu é soberano. E esquece do princípio básico, bíblico, cristão, que é a soberania de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, não deixeis que o nosso eu seja soberano em nossas vidas, porque existe o princípio básico, o princípio cristão da soberania de Cristo, né? Outro texto que pode ser lido e anotado pelos irmãos, está lá em Êxodo 15, 18, né? E aí não falei nada dos irmãos que estão online aí, eu quero agradecer aí a presença de todos. Eu não vou citar os nomes, porque senão eu acabo esquecendo, né? Não vou citar os nomes de todos. Então, o próximo princípio é o princípio da individualidade, que está lá em Gênesis 2:20, Romanos 12, 4 e 5.
O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, de 4 a 8, a respeito da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Esclarece que num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Assim, o que é o princípio da individualidade? É a identidade de cada um. Deus nos criou com identidades distintas. Cada um é um. Identidade fala de características específicas de cada indivíduo. E esse princípio básico de cristão, ele está também relatado na Bíblia, né? E o fato da gente conhecer esse princípio, ele é muito, muito importante no caminhar da nossa fé. Principalmente porque a gente precisa caminhar lado a lado com nossos irmãos, entendendo que é o Senhor que trata a todos de forma individual, mas a nós cabe tratar uns aos outros de forma a proporcionar o ajuste e o pleno funcionamento do corpo de Cristo. O que é isso, irmãos? Quando a gente fala que somos um, né, que faz parte de um todo, Cristo, Deus, trata com a gente de forma individual. A nossa salvação é individual, né? O meu trabalho pode levar alguém à salvação, eu posso conduzir alguém à salvação, mas a minha vida, as minhas ações, elas não salvam ninguém. Ninguém pode ser salvo pelas minhas ações. Quando eu declaro que Deus é o Senhor e o único suficiente Salvador na minha vida, eu não posso dar isso, por mais que eu ame alguém, por mais que eu queira bem a alguém, eu não posso dar isso a alguém. Eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar do Evangelho, eu posso demonstrar o Evangelho de Cristo na minha vida, né? Refletir o Evangelho na minha vida, mas eu sou o único. Deus trata a minha salvação, a minha vida, ela é individual entre eu e Deus. Então, Deus nos trata como individualidade, né? O indivíduo invariavelmente apresenta fraquezas. Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Mas aí, quando nós fazemos parte do corpo, aí sim o corpo trabalha coletivamente para a cura do membro adoecido. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Éfeso, né? No meio do versículo fala assim, Efésios 4, de 1 a 3. Andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? E suportamos aí, não é suportar de tolerar, de engolir, e sim de suportar, de dar suporte, né? E na realidade hoje, dentro do corpo de Cristo, é mais comum nós vermos a intolerância. É muito mais comum a gente ver as pessoas querendo cortar um dedo fora, né, do corpo, porque aquele dedo está lá com uma feridinha, aquele dedo está machucado. E aí, em vez de agir como para que o corpo cure aquela ferida, eles querem cortar o dedo fora. Então, irmãos, quando a gente fala de individualidade, individualidade é o tratamento meu com Deus, mas nós somos um corpo quando trato com meu irmão, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Um outro princípio, já estamos terminando, esse é o último dos 7 princípios que nós vimos hoje, que é o princípio da união ou aliança, que está ligado a esse princípio da individualidade no trato com Deus e do corpo com os irmãos. Está lá em Romanos 12, 4 e 5. Um dos fundamentos do reino de Deus é a aliança, né?
A gente canta uma canção aí, né, que fala assim, Deus de aliança, Deus de promessa. Não vou cantar, porque se eu for cantar, os irmãos já vão desconectar da live agora, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, né? Às vezes a gente canta isso, não é raro a gente cantar, e sem a gente prestar atenção para aquilo que estamos cantando, né? E o que a Bíblia diz sobre esses versos? Será que Deus é um Deus de aliança verdadeiramente? Né? A Bíblia está repleta de alianças que Deus estabeleceu com homens, com o homem. Vejamos algumas, só para a gente terminar. Né? Ele estabeleceu aliança com Noé, logo depois do dilúvio, quando Noé, juntamente com sua família, saiu da arca de Deus, e Deus se aliançou com aquela família e com as gerações futuras, que nunca mais destruiria o homem ou a vida humana com água, né? Deus fez uma aliança com Abraão, né? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Então o Senhor Deus estabeleceu com Abraão a aliança de dar a ele, os seus descendentes, um determinado território. Gênesis 15, 18, né? Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, né? Deus estabeleceu uma aliança como aliança com o próprio Jesus. Podemos ver a condição para a reconciliação do homem com Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Que aliança, hein, meus irmãos? E por causa disso, todo aquele que crer no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. João 3,16. Mas o contrário também é verdade, pois quem não crer já está condenado, pois não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. E aí vem a pergunta, por que será que quem não creu já está condenado? O princípio da aliança, né? Porque o princípio da aliança é a aceitação das duas partes. Não existe uma aliança unilateral. A aliança, para ela existir, ela tem que ser dos dois lados, né? E Deus propôs uma aliança, mas quem não aceitar a aliança com Deus não pode se beneficiar do compromisso da salvação. É simples. O princípio da aliança é um princípio simples, mas de extrema importância, né? Quando estabelecemos uma aliança com Deus, quando cremos nele, quando aceitamos a aliança proposta por Cristo ali no Calvário, nós estamos firmando uma aliança, né? E aliançado estamos com todos aqueles que também fazem parte dessa aliança com Cristo. Então, essa aliança, ela é um triângulo, vamos dizer assim, é a gente com Deus e aliança com os nossos irmãos. Então, quando a gente fala do princípio da aliança, a gente está falando de um princípio muito importante da vida cristã. Devemos estar aliançados com Deus e principalmente com os nossos irmãos. Então, amados, só recapitulando aqui, os 7 princípios que nós vimos hoje, né? O princípio do caráter, o princípio da mordomia, o princípio de semear e colher, ou da semeadura e colheita, o princípio do autogoverno, o princípio da soberania de Deus, o princípio da individualidade, né, nossa, o princípio da aliança. 7 princípios que nós vimos hoje. São princípios muito importantes e que a gente tem que fazer valer nas nossas vidas. E neste momento eu quero agradecer a cada um dos irmãos por participar, por estar aí nos ouvindo. Que Deus vos abençoe, que Deus possa lhes guardar, né? E nos dê uma noite assim de vitória, uma noite de descanso, um sono tranquilo, né? Para todos nós, e que o Senhor seja com todos. Boa noite, paz seja convosco, e amém.